Então, o primeiro crime, dos crimes de perigo comum, vem o incêndio. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Aqui nós temos o autor, senhores, que ele vai lá e gera um incêndio. Ele dá origem, ele produz um fogo intenso que toma proporções, que tem poder de destruição, que tem poder de causar a morte, que tem poder de causar ferimentos, que tem poder de causar dano ao patrimônio de terceiros. Então é um crime que atenta contra a sociedade, que leva um perigo às pessoas. E como é um crime que não pede a consequência, é um crime de perigo concreto. Ou seja, existiu um fogo que rodeou um determinado bairro, coloquei fogo em uma mata, mas na mata ali tem uma série de residências. Perfeito? Existe perigo concreto para aquelas residências? Existe. Então o crime está presente. Ah, mas nenhuma residência foi atingida. É por isso que nós falamos que o crime é de perigo concreto, ou seja, existe o perigo. Não é um crime de dano. Ele não pede o dano, ele pede o perigo. Perfeito? Vamos lá. Esse crime pode ser gerado culposamente? Pode. Então, um camarada que está lá fumando o cigarrinho dele e joga o fogo naquela mata, ele foi negligente. Ele não sabia que aquela bituca de cigarro poderia gerar incêndio e aquela mata gerar incendiada, gerar risco para as residências? Claro que sabia. Então ele foi negligente, cai no crime, com pena menor, obviamente. Bom, o crime do 251, ele traz a explosão, que também é um crime de perigo comum. Gera o quê? Problema para a sociedade. Olha só, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante, agora não é fogo mais, é o quê? Explosão, arremesso, simples colocação de engenho, de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos. Então, meus amigos, aqui eu estou falando da utilização de objetos que causam explosão. O que é explosão? Forte ruído pelo surgimento repentino de energia física ou expansão de gás. Então é um objeto que gera expansão de gás. Por conta dessa expansão, ela gera deslocamento. Deslocamento brusco de ar, perfeito? Seguido de forte ruído, gera exatamente risco para a sociedade. Se gerou perigo, perfeito? É um crime de perigo, ou seja, eu gerando aquela explosão, eu posso gerar o dano, eu posso gerar risco à vida, eu posso gerar perigo à integridade, eu posso gerar perigo ao patrimônio. Ou seja, requer que eu efetivamente destrua um patrimônio? Requer que alguém perca a vida em decorrência dessa explosão? Não. Requer o quê? O perigo concreto. Pode vir a acontecer, aí já existe aqui, tá ok? Bom, se a substância utilizada não é o dinamite ou o explosivo de efeitos análogos, aqueles que fazem a expansão de gás, a pena é menor. Olha lá, reclusão de 1 a 4 anos. Por quê? Porque diminui consideravelmente o risco à sociedade, tá ok? Então, por exemplo, quando eu utilizo a pólvora, o risco é menor. Existe risco? Claro, mas é de menor proporção. Veja bem, esse crime, explosão, ele pode ser gerado na modalidade culposa como incêndio? Sim. Ah, eu sou profissional dessa área, eu mexo com questão de explosivo, mas eu me arrisquei. Eu não fui zeloso com aquele material e acaba ocorrendo uma explosão. Perfeito? Vamos lá. 254 traz o crime de inundação, da mesma forma é um crime de perigo comum, afeta a sociedade, as pessoas. Perfeito? Vamos lá. Causar inundação, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. O que é essa inundação, o alagamento, enchente?
Causado por quê? Por conta da água liberada em grande quantidade. Se ela foi liberada em grande quantidade, ela já foge do poder de agente em dominar essa força da água. Perfeito? Então, senhores, se eu fui o responsável em provocar essa liberação da água em grande proporção, mesmo que eu leve somente a perigo, o crime já está configurado. Tá ok? Pode não acontecer nenhum dano, mas gerou o crime de perigo concreto? Gerou. Algumas residências no entorno poderiam ser afetadas? Poderiam. Então o crime já está presente. Perigo de inundação, 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundações. Então, da mesma forma, senhores, expõe as pessoas em seu patrimônio, em sua vida, perfeito? Em sua integridade física. O que acontece aqui, meus amigos? O autor acaba, não é, por interferir nesses obstáculos naturais, nessas obras produzidas pelo homem, por exemplo, as barragens, que são construídas para quê? Para segurar. Perfeito? Para não deixar ocorrer uma inundação. Então eu vou lá e acabo por destruir uma barragem que segurava a água. Pode ser que essa água nem vá acarretar a inundação. Ela ficou parada porque eu tirei só uma parte da barragem. Bom, mas se eu tirei aquela parte, existe o perigo de ocorrer inundação agora? Existe. Então o crime já está previsto. Tá ok? Então, a vontade aqui, o dolo do autor, é em gerar um risco que não precisa de ser tolerado pela sociedade. Tá ok? Então aqui, senhores, eu tenho que entender o seguinte: aqui não ocorreu a inundação ainda. Perfeito? Mas eu acabei por gerar um risco de inundação. Porque aquilo que segurava, não é? O obstáculo natural, a obra que foi construída para impedir essa inundação, ou ela foi removida em parte, ou ela foi destruída, ou ela foi inutilizada. Tá ok? Então, aconteceu, eu interferi naquilo que impedia a inundação. Pode ser que mais para frente vá ocorrer essa inundação, mas naquele momento a minha conduta foi interferir no obstáculo natural ou na obra destinada a impedir essa inundação aí. Perfeito? Vamos lá. Desastre ou desmoronamento. Mesma coisa, crime de perigo comum. Olha lá, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida ou integridade ou patrimônio de outrem. Então, no mesmo sentido, senhores, se eu fiz ruir, por exemplo, um imóvel, ok? Ou se eu derrubo uma determinada casa, derrubo um muro, faço ele desmoronar, vir abaixo, mas eu não fiz com a segurança, eu não comuniquei a ninguém, nenhuma autoridade, e aquela minha conduta acaba por expor a vida de terceiros, a integridade, o patrimônio de terceiros, crime do 256. Perfeito? Existe da mesma forma a modalidade culposa. Eu não queria expor a perigo o outrem, mas eu não fui zeloso. Então, eu caio no mesmo crime. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Olha lá o 257. Subtrair, ocultar, inutilizar por ocasião de inundação, incêndio, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a servir de combate ao perigo, ao socorro, ao salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Meus amigos, primeira coisa, eu só falo no crime do 257
quando eu estou diante da situação de calamidade, de incêndio, de inundação, de naufrágio, de desastre. Tá ok? Então, só nessas situações específicas que eu posso falar na existência desse crime. Por quê? Porque a existência desse crime está ligada justamente a uma dificuldade ou até a um impedimento para que eu possa ou para que os profissionais que vão trabalhar nessa seara, nesse evento catastrófico, possam efetivamente se fazer efetivos naquela situação, eficazes naquela situação. Perfeito? Então, de repente, eu tenho o bombeiro, perfeito, que vai atuar lá num incêndio pesado, e quando ele chega ali para pegar o carro com autobomba, etc., veio um infeliz, um autor de crime, e subtraiu, perfeito, algumas peças que eram necessárias para encaixar ali na mangueira de água. E aquilo ali vai inviabilizar toda a ação do bombeiro. Olha só. Ou eu estou bombeiro saindo para atender um incêndio, eis que chega uma determinada manifestação, para na frente do quartel do bombeiro e impede que o caminhão saia para atender aquele incêndio. Cai ali, ó. Ok? Só existe esse crime, o que é que eu tenho que lembrar? Nas situações de catástrofe, incêndio, inundação, naufrágio, esses fatos têm que estar ocorrendo. Aí, se esse material que é destinado ao serviço, perfeito, some, é escondido, alguém apodera-se dele, alguém inutiliza ou danifica esse material, esse alguém é autor desse crime. Ou aqueles que tentam impedir o próprio serviço. Nessas situações, também incorrerão no 257.